Salve, rapaziada! Começando mais um Bradocast, o podcast oficial de Caxias do Sul. Tranquilo? Tranquilaço. Que bom, Tá tranquilo, mano? Fico muito feliz também. Que bom, mano. Tu tá bem? Eu tô bem. Então tá bem. Quem é que tá aqui na nossa frente, cara? Boa pergunta, Obrigado. boa pergunta. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, que a gente já ouviu um pouquinho da história e é assim, é incrível. Bateu a curiosidade já. Se bateu na gente, vai ter que bater em ti também, né? Fato. Estamos aí com o Júlio. Tudo bem, Júlio? Tudo certo. Boa tarde, gente. Eu achei muito legal o teu nome. Júlio César Chiapim, que fala? Kiapim. Chiapim. Olha a Olha aí, ó. curiosidade. Por isso que eu não quis falar, entendeu? Pra mim não errar. Eu erro o nome de todo mundo que senta aqui, eu erro o nome, cara. Sério. Impressionante. Mas é que a cultura italiana aqui de Caxias traz muito isso, né? Ele Traz. se escreve com CH, mas na verdade se É pronuncia com som de QU. Então é Kiapim. Já errei, já. Ah, tu deveria saber disso, porque o teu nome é mais ou menos nessa praia Ah, aí, né? é que meu nome é alemão. Aí é Gittel. Só que é G-U-I-T-L. Muitas pessoas falam Guitel. Entendi. Mas aí- não. Mas aqui em Caxias tem muitas peculiaridades, assim, em relação a sobrenomes. O pessoal tem foi bastante criativo, assim. Foi bastante muito criativo. É. Sabe o que é mais criativo que isso? O mais criativo do que isso é o que tá aparecendo do lado da cabeça gigante do Bruno. O que é que tá aparecendo aí, Bruno? É um QR Code que, se você tiver interesse e desejo no seu coração, você pode apoiar o Bradocast com qualquer valor que o Pix permite, que é a partir de £1, eu acho. 10 centavos. Não vamos mais entrar nessa discussão. Eu acho que £1. Permite £1, né, gente? Permite Aí, ó. centavo. Viu? Permite Não um sei centavo. se chega, né? Porque deve ser a taxa. Mentira, não tem taxa. Até onde eu sei. Por enquanto, não. Por Por enquanto. enquanto não, Por enquanto. aproveita, né? É. Aproveita que é... Aproveita que tu não vai ser taxado, hein? Faz um Pix aqui. Além Boa. disso, tem as redes sociais, então Instagram, TikTok e Spotify, tá? É aqui isso aí. Do Bradocast. Fechou? E vamos lá começar da melhor maneira. Assim, te perguntando, quem que é o Júlio? Quem Que, que é o como, se a gente te perguntasse assim, que palavra? Se tivesse uma palavra que te descrevesse, que palavra seria essa? Nossa, em uma palavra. Vamos falar. A gente limitou. A gente te dá 5 segundos pra pensar, sem pressão. Então, eu diria que o que define o Júlio é inquieto. Inquieto. Boa Inquieto palavra. em vários contextos, assim, de se questionar, de ser uma pessoa que por vezes não se conforma com algumas respostas prontas ou com algumas questões já postas. E ao mesmo tempo inquieto no sentido de que de fato eu não consigo parar quieto. Eu tenho que estar sempre envolvido com alguma coisa, eu gosto Legal. de estar envolvido com pessoas, Sempre algum com projeto. lugares, com Aham. grandes projetos. E quanto maior for, mais eu me envolvo. Legal. Porque de fato, assim, quando eu enxergo um baita de um desafio, até não superar ele, até não finalizar, até não ter aquela sensação de fato ter chego no objetivo, eu fico ali tentando. Tu fica inquieto. Fica batendo na literalmente inquieto, né? Inquieto. Boa. E o que tu legal. faz atualmente? Já que tu disse que se envolve com um monte de coisa. Então- Algumas das coisas que tu vai lembrando, vai jogando. Beleza, então, atualmente o que tem mais levado meu tempo, obviamente, minha questão profissional, né? Então hoje eu tô como diretor institucional da Caminho, né, da escola. Então isso toma bastante tempo, porque não é um negócio da família, é um envolvimento diário, constante. Eu brinco não, na verdade tem um fundo de verdade, né? Mas a gente sai, sei lá, no shopping, a gente vai em qualquer lugar, a gente é o diretor a todo momento, né? Então, Pois é, né? Agora que Nunca pensou nisso. Pois é. a gente é a todo momento, o aluno que nos vê, o pai que nos vê, o ex-aluno, enfim, qualquer pessoa que tem alguma ligação com a escola ou de alguma forma nos enxerga como diretor o tempo É inteiro. sempre a mesma Inclusive, figura, né? Quando a gente vai na balada, encontra os alunos ou os ex-alunos, né? Então, assim, a todo momento tem que estar muito ligado, né? Mas então, assim, como diretor, é uma responsabilidade bastante grande, né? Porque, vamos lá, estamos falando de educação, Sim. estamos falando de algo que é muito importante, mas também eu me envolvo com algumas outras causas voluntárias, assim, de forma voluntária, né? Uma das que também eu tenho um carinho muito grande é a SIC Jovem, que nesse ano já tem algum tempo de caminhada e de envolvimento com a entidade, mas nesse ano, então, estou na coordenação, né, da SIC Jovem, com bastante alegria, inclusive, né? Porque dá trabalho, sim, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ver alguns resultados que a gente vai colhendo e o envolvimento de todo mundo em prol de uma causa do empreendedorismo, que também é um pouco do que vocês falam aqui, né? Mas eu ouvi alguns episódios, então já tem um pouquinho então, do Você já tá esperto, né? Já tá Fico muito esperto. feliz, inclusive. É Fico muito verdade. feliz, obrigado. Imagina.
Além disso, né, o que o Júlio também se envolve bastante é na causa da robótica. Eu sou juiz de torneios de robótica. Inclusive, semana que vem, não, na outra, eu vou estar indo para o Rio de Janeiro para um torneio internacional de robótica. Internacional. Que loucura. E aí vai ser assim surreal, 90 equipes envolvidas de tudo que é 90 lugar equipes? do mundo e juízes, e aí eu vou estar lá coordenando, né, uma parte do time de juízes, enfim, da área de projeto de inovação. Então isso também é algo que toma muito meu tempo. Gosto muito dessa parte de, literalmente, criar, de fazer coisas diferentes, novas. Então isso também é algo que me chama bastante atenção. E me envolvo, a gente falava, né, um pouquinho antes, quando eu estava falando um pouquinho da minha história, a gente aprendeu muito na pandemia a respeito, né, de N questões, mas eu aprendi muito com a questão da comunicação, porque eu gosto muito dessa área, me envolvo bastante, né, principalmente na minha ligação com a Igreja Católica. Então eu estou no movimento de Emaús, por exemplo, e aí eu sou da área da comunicação a nível regional, a nível de cidade, regional e nacional. E, além de tudo, também acabo me envolvendo em N outras questões. Então, a comunicação é muito presente, né? Inclusive, por exemplo, dentro do ecossistema de inovação aqui da cidade, estou na comunicação também. Inclusive agora, né? Inclusive agora também, é verdade. Então, é isso aí. O Júlio se envolve em tudo que é projeto, né? Estive, agora não estou mais por enquanto, mas estive na última festa da uva que aconteceu aqui em Caxias também, na comissão social. Então, vem um desafio aí, né? Se eu vejo que eu posso contribuir, que eu posso ajudar, eu abraço com, né, todo o carinho e vamos lá. Que bom. E assim, puxando já o gancho, a gente comentou um pouco antes que a escola Caminho do Saber, ela surgiu por conta da pessoa que está na nossa frente agora, né? Então, Tu foi o motivo de ter criado a foi o escola? motivo da escola, assim, falando Que mais por culpa cima. boa de levar, né? Pois é. Então, na verdade, meus pais, né, que são os proprietários da escola, quem fundou a escola. Então, dentro desse contexto, eles tinham só educação infantil, ficaram 15 anos, né, só com educação infantil. Minha mãe é da área da educação, ela fez magistério e também tem formação em psicologia. E aí, dentro desse viés dela de enxergar o processo de educação com um olhar também da psicologia, entendendo justamente como a gente aprende, né, o que nos estimula, incentiva, enfim, diferentes formas do aprendizado, não somente a forma tradicional. Quando eu estava saindo da educação infantil e indo para o ensino fundamental, ela disse: mas eu quero uma escola diferente, eu não quero né, seguir o mesmo padrão, enfim. E aí, então, ela resolveu se arriscar, né? Eu, na verdade, fiz parte de um grupo ali de turmas que nós fomos literalmente a linha de frente, né? A turma de teste, de laboratório. A cobaia. Os cobaias, literalmente isso, né? Mas foi muito bom porque, de fato, também, ao mesmo tempo, a minha mãe tinha um retorno, minha mãe e meu pai, né? Tinha um retorno de tudo que estava acontecendo, porque eu, como criança e adolescente, partilhava né? com eles, né? Aconteceu isso na escola hoje, né? E foi assim, fulano falou isso, tal prof foi desse jeito. Então, querendo ou não, eles tinham um retorno. Claro que eu sempre carreguei a culpa de ser o filho da diretora, né? Isso ninguém vai tirar nunca. Mas, ao mesmo tempo, foi, assim, uma experiência muito bacana de ver tudo acontecendo e olhar, por exemplo, para a escola hoje, pro tamanho que a escola tem hoje. Para tudo que foi construído ao longo do tempo, ver né? que tudo foi construído, né? E ter participado de toda essa construção, assim, é muito, muito massa. Quando os pais vêm visitar, enfim, a escola, eu sempre digo, né? Primeiro que a gente gosta é que todos os pais que vêm visitar troquem uma ideia com nós, da direção. E aí eu sempre digo, eu levo essa culpa boa porque mudou não só a minha vida, por ter uma escola diferente, mas a vida de tantos outros que passam pela escola e que vivem, né, todo esse contexto diferente, enfim, dentro da escola. Então, isso bate muito forte, assim, no sentido até de responsabilidade de dar sequência. Sim, né? sim. De continuar o legado deles, né? Isso. E tipo, quando tu tava na escola já, quando tu se formou, tu já pensou que tu ia voltar pro Caminho do Saber e ia ser o diretor lá, ou nem passava pela tua cabeça? Então, a gente, como um gaúcho, a gente é bastante bairrista, né? Então, eu, na verdade, né, sempre me passou a ideia eu sempre gostei, na verdade, de estar na escola. Tanto que, por exemplo, eu estudava de manhã, a partir na minha época era 5ª série, tá? Isso denuncia que eu tô velho. Mas
eu estudava de manhã e de tarde eu não ia, por exemplo, para casa. Eu gostava de continuar na escola e eu ajudava de N formas. Então eu ajudava, sei lá, a arrumar os murais, ajudava as profs às vezes até a contar o número de acertos das provas. Enfim, ajudava de N questões, porque eu gostava muito disso. Eu gostava de Desde estar pequeno ali já dentro. fazia parte, né? Então, por exemplo, meus pais iam para a escola super cedo, porque meu pai me levava de manhã, eu começava a aula 15 para as 8 da manhã, então eu já estava lá esse horário. E eu saía, às vezes, assim, eu lembro muito forte de algumas vezes a gente sair 2, 3 da manhã. Caraca. Porque a gente, de noite era o período que mais rendia, né? Porque não tem telefone Não tem tocando, não tem movimento, movimento né? acontecendo. Então, para a parte administrativa da escola, era um momento que para os meus pais era melhor. Então, às vezes eu saía de lá, meia-noite, 1 da manhã, 2, né? Claro que não era rotineiro, mas era frequente também. Tá. E aí, por um lado, eu me questionava, será que é isso que eu quero? Será que precisa ficar até esse horário? Enfim, hoje eu fico até esse horário. E daí eu Se não percebo, mais, tá, né? de fato, eu precisava, E né? agora é rotineiro. Então, Antes era frequente, agora é rotina. agora é né? rotineiro, é mais ou menos isso, né? Mas, enfim, eu me enxergava na escola, mas ainda não me enxergava... Vamos lá, às vezes eu, pelo menos, né, sou muito autocrítico, então eu não... Por vezes eu me questionava se eu teria potencial para isso tão logo ou não, né? Eu sempre me cobrei muito em relação a tudo, na verdade, na vida. E uma das coisas sempre foi em questão de resultado, né? Por exemplo, durante o meu período de escola, por mais que eu fosse filho da diretora, eu não tinha privilégio nenhum, né? Pelo contrário, na verdade, muita gente me pedia... eu tenho que... Me pedia, na verdade, assim, como é que tu é filha da diretora e não foi, tipo, super bem naquela prova? Como é que tu é filha da... Sabe, Era então, cobrado, assim, tipo, tu o tinha pessoal que ser bom. colocava uma expectativa muito grande, né? E aí, dentro disso, eu, na verdade, fui me autocobrando em relação a dar, de fato, os resultados que, por vezes, eram expectativas das outras pessoas. Né? Hoje eu enxergo dessa forma, mas na época não tinha maturidade para isso. Claro. Né? E aí, dentro desse contexto, entra uma questão muito importante. Às vezes eu olho para o além. Não, é que eu tava olhando lá porque eu pensei que a janela tava aberta. Mas às vezes eu olho assim pro nada. Se estiver olhando pro Pix ali, tudo bem, né? Isso, aqui no cantinho. Mas dentro desse contexto, eu acabei desenvolvendo essa autocrítica muito forte. Né? E aí sempre vinham muitas cobranças, ao ponto de que, por exemplo, a minha mãe e o meu pai, eles não olhavam meu caderno, não ficavam em cima, porque eles... Tanto que a minha mãe me dizia, né? O que tu tem que me mostrar é só um resultado final no boletim. Show, legal. Né? Então, O caminho é contigo, né? Que caminho tu vai percorrer, que consequências tu vai tomar no meio do caminho, como que tu vai conduzir, é uma escolha tua, mas daí tu arca com as consequências das tuas escolhas, né? Então, desde sempre eu precisei amadurecer muito cedo por causa dessas questões todas, né? E porque também, claro, os meus pais sempre viram, sei lá, um potencial e cobraram isso de mim também, né? Então, para mim isso é muito presente, essa autocrítica, mas ao mesmo tempo eu me enxergava na escola, mas não sei se tão logo, com 24 anos, que é a idade que eu tô hoje, eu estaria ali. E tem uma curiosidade relacionada à escola, a mim e à escola, né? Porque eu nasci prematuro, de 7 meses, e eu nasci exatamente no dia de fundação da escola, no dia que a escola faz aniversário. Então, todos os anos, quando a gente comemora aniversário da escola, é o meu aniversário junto, sabe? Então, tipo, loucura. sei lá, não sei como Parece que foi explicar, mas predestinado. parece que... É uma ligação, né? Agora não tem mais volta. não tem mais como voltar atrás, entende? Então, é uma ligação muito direta, assim, e... Enfim, E assim, puxando, isso é bacana, porque isso liga, além do teu hoje, é o teu caminho profissional, né? O caminho do saber, né? É o caminho do saber. Mas enfim, é a tua trilha profissional hoje e também tem uma conexão muito emotiva com isso. Como é que tu lida talvez com a pressão? Tipo assim, pô, hoje eu sou o diretor, hoje eu tô na frente, né? Hoje sou eu que tomo as principais decisões. Hoje, se eu tomar alguma decisão errada, não sou só eu que vou sofrer, são todas aquelas pessoas, famílias que são envolvidas em tudo isso. Como é que tu sente a pressão chegando em ti? Então, esse viés empreendedor, por vezes a gente como empreendedor, a gente se sente um pouco sozinho, vamos dizer assim, né? A gente tem, eu na administração ouvi muito falar sobre isso,
justamente do sentimento do empreendedor de, por vezes, se ver sozinho frente a N problemas ou N questões que precisam ser resolvidas ou conduzidas da melhor forma. A partir do momento que a partir do momento que eu enxergo a escola como literalmente como minha casa, porque eu tô muito mais tempo lá do que na minha casa, efetivamente, eu coloco toda a dedicação nisso. Então, claro, é fato que em algum momento a gente vai errar, né? Nós, como empreendedores, a gente não tem como vestir uma roupa de super-herói, por exemplo, e dizer, nunca vou errar porque eu sou empreendedor. Jura, né? Ainda mais como empresários, né? Porque há os dois contextos, empreendedor e empresário. Mas nós, como perfis de liderança, né, dentro de uma empresa, a seriedade de qualquer decisão, ela é muito grande, independente do impacto que ela possa causar ou não. Então, isso eu fui aprendendo muito com a minha mãe e com o meu pai. Inclusive, ontem, até me emocionei porque minha mãe deu uma devolutiva de uma reunião que a gente fez e que hoje ela me enxerga um pouco mais maduro em relação a outras coisas, que o tempo também vai nos mostrando um pouco de como conduzir com estas questões todas. Né? Então, se a gente não enxerga o desafio como um obstáculo, mas sim como um degrau para subir, como uma porta de, literalmente, uma abertura para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer diferente, e que a gente não enxergue, se por acaso eu errar, que nossa, foi tudo por água abaixo, né? Mas sim que é um aprendizado. A gente aprende com os erros, a gente cresce com eles, e para mim é muito isso, assim, eu vejo de uma forma muito leve. Talvez por ter um carinho muito grande, sim, uma dedicação muito intensa, né? Eu não consigo enxergar com esse peso, mas ao mesmo tempo, quando algumas pessoas me falam, a gente tem o hábito, por exemplo, de fazer os aniversariantes do mês, né? E a gente faz lá na sala da direção, na sala da minha mãe, no caso, porque tem um significado, enfim, né? De receber na sala, de estar junto, próximo e tal. E nesse último que teve, uma das profs comentou, né, que as nossas decisões impactam na vida de muitas pessoas. E eu, particularmente, não tinha parado para olhar assim friamente com ele. Eu chego a encher o olho de lágrima, porque né, toca mesmo, né? Mas o quão grande é isso? E aí, a partir do momento que ela falou isso, eu disse, caraca, tipo, se a gente erra numa coisa, a gente erra não só na nossa escolha. A gente erra na escolha de outras pessoas. De outras pessoas. Né? Sejam elas escolhas que impactem financeiramente ou que impactem socialmente, enfim, moralmente, não sei. Né? Então, por ter sido, não digo cobrado, mas por ter vivido muito num contexto de ter responsabilidades, assumir responsabilidades desde cedo, não é algo que me bate como algo ruim, assim, ou como uma pressão, ou como... Entendi. Pelo contrário. Mas eu entendo que, de fato, é algo muito relevante. Então, talvez tu vê isso como... né? Talvez tu vê isso como um incentivo para te fazer... assim, te motivar a ir procurar as melhores soluções, encontrar os melhores caminhos. Isso, e eu acho que é o gatilho justamente para sempre fazer uma análise profunda de mais de uma alternativa. Né? Eu particularmente não gosto das questões, e aí de novo vem a questão do inquieto, né? Eu não gosto de, tipo, tem tal situação, só pode ser resolvida desse jeito. Não. Sempre há mais que uma alternativa. E aí, a partir do momento que a gente olha quais alternativas ou quantas alternativas tem e os possíveis impactos de qualquer uma delas, a gente começa a trazer um pouco da razão para esses momentos, de tal modo que a gente consegue aliviar um pouquinho essa pressão, sabe? Eu acho que é nesse ponto, assim, de a gente conseguir enxergar mais do que um caminho para tomar uma decisão mais assertiva. Assim. Entendi. Vem muito dessa linha, né? E quando, por exemplo, que é inevitável, querendo ou não, porque, assim, quando a gente toma uma decisão e essa decisão acaba sendo errada, com certeza já aconteceu e com certeza vai acontecer ainda muitas vezes,
Só que eu tenho certeza que as decisões assertivas vão ter mais representatividade. Mas, vai enfim, acertar mais, vai errar. É isso que ele quer dizer, pode ter certeza. Ele tá cravando aqui agora. Com certeza. Mas, enfim, quando tu te depara com uma decisão errada que, enfim, tu tomou, enfim, um conselho, um consenso de pessoas tomaram ali dentro do caminho, qual que é a primeira coisa que tu tenta fazer? Assim, obviamente que o que eu posso fazer para melhorar, né? Mas assim, por quais caminhos que tu tenta procurar isso? Um ponto que é muito particular nosso, assim, da nossa família, é a questão da humildade, né? Então, para que a gente possa resolver qualquer coisa, né? Aceitar que a gente é humano e que a gente erra já é um primeiro ponto. Já é o primeiro ponto. Né? Então, a partir do momento que eu aceito que eu, de fato, errei em alguma questão, tu também consegue amadurecer para ti mesmo o que te levou àquele erro. Né? Porque, vamos lá, na grande maioria das vezes, quando a gente não erra propositalmente. Não é propositalmente. Né? Então a gente ou tomou uma decisão, sei lá, na emoção, ou tinha, sei lá, 1 segundo para resolver e tipo, vai, então do jeito que tu acha mais assertivo pro momento, enfim. Então, reconhecer que sim, a gente é humano e que a gente é passível de errar é o primeiro ponto que eu particularmente sempre faço, né? Porque justamente a gente, a partir disso, consegue entender como que a gente consegue resolver, né? Eu sempre falo assim, que a única coisa que a gente não consegue voltar atrás é a morte, então sempre tem solução. Sempre tem solução, né? Talvez fiquem alguns ruídos, talvez fiquem algumas questões, mas também a gente pode sentar e conversar. E eu, assim, muito mesmo, nós temos muito esse perfil. Eu prefiro 1000 vezes ligar para um pai e conversar, ou chamar para conversar presencialmente, do que, por exemplo, mandar algo escrito. Legal. Porque tu vê a sinceridade da pessoa na fala, o tom de voz mostra segurança. Mostra muita coisa. Né? Também mostra a questão proximidade. da humildade, o olhar conecta. Então, tudo isso, não sei se por daqui a pouco eu, por ser filho único, ter muito isso, por exemplo, com os meus pais e com os próprios profs e com a equipe lá dentro, a gente às vezes sente falta de ter isso com todos os pais em todas as situações delicadas que por vezes tomam até uma proporção um pouco maior do que deveriam por justamente essa falta de contato, sabe? E nesse período que a gente teve da pandemia, que a gente se forçou, na verdade, né, a estar distante, uma coisa que a gente falava muito, tanto eu quanto minha mãe, né? O aprendizado remoto, ele até pode ter dado certo, mas a escola remota não, porque a gente precisa de pessoas. E não só isso com a escola, claro, eu trago o meu contexto, né? Mas a própria questão do podcast, a gente poderia estar gravando, sei lá, para uma reunião do Zoom. Sim. Mas sem esse olho no olho, sem esse contato, sem esse Nunca vai ser a mesma cumprimentar, coisa. não vai ter Nunca o vai mesmo efeito. Não vai. Né? Então, assim, nós como pessoas, a gente precisa de pessoas e eu preciso entender que na escola, por exemplo, e não só na escola, na SIC Jovem, em qualquer local que eu for, tudo passa por pessoas. Tudo passa por pessoas. Até mesmo a produção de um produto passa por pessoas. Né? Sim, então, tudo passa por pessoas e ao mesmo tempo tudo passa por relacionamentos. Então, isso pra mim eu tenho muito forte, sabe? Até mesmo, sei lá, vou ir conversar com um amigo, vou fazer qualquer coisa. Eu sempre trago isso muito presente. Eu sou, por vezes, e aí ontem, inclusive, era dia do amigo, eu mandei pra vários amigos, perdão a ausência, perdão não estar junto todo o tempo, mas eu sempre gosto de estar junto, né? Porque isso é o que conecta. Então, eu sou muito de estar com pessoas, de estar envolvido em vários projetos justamente por isso. Porque eu não, acho que por ser filho único, eu não gosto de estar sozinho, né? Faz sentido. Então, tem muito dessa ligação, assim. E, de novo, reconhecer os erros e resolver eles passa também por pessoas e por relacionamento. Passa. Eu vejo que é uma grande dificuldade hoje de qualquer pessoa e os empreendedores são aqueles que conseguem desmistificar esse problema o mais cedo possível, que é reconhecer. Porque no momento que tu pensa, poxa, tu é tu é a cara daquela empresa, tu é o que, assim,
Tu é o que dá a estrada para aquela empresa, para aquele negócio. Ali é o Waze da empresa. Isso, e tu não consegue identificar que as falhas que acontecem naquela empresa são tuas falhas. E no momento que tu joga isso para as outras pessoas, tua empresa não vai para nenhum lugar. Quando a gente não está muito maduro ainda em questão de organização mesmo, né? Organização empresa, no caso, né? Sim. Por vezes a gente dá umas de Homer, assim, tipo, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero, né? E azar, ferres. Mas depois que tu começa a, de fato, se queimar com isso, muita coisa eu aprendi na dor, tipo, errando mesmo, fazendo, levando na cabeça, e era isso, sabe? Porque, por mais que eu tenha feito o curso de administração, a teoria aceita tudo. E a prática, por vezes, não é assim. Não aceita, né? Né? Então, e a própria prática, ela varia muito. Ela varia muito porque de uma organização para outra, podem ser, por exemplo, sei lá, 2 escolas. De uma escola para outra vai ter uma cultura diferente, vai ter um jeito de ser diferente, vai ter... Então, tudo isso impacta, sabe? Então, não adianta eu querer colocar tudo dentro de um, sei lá, de um vidrinho aqui, né? De botar fronteiras em relação a isso, porque nem sempre vai ser igual, né? E aí, a partir do momento que tu reconhece que sim, tu tem falhas como líder, né? E a gente, inclusive lá na escola a gente fala muito, na verdade na escola não, minha mãe me fala muito, né? Porque ela me pede muita ajuda até em relações a questões mais tecnológicas, enfim, principalmente de celular, rede social e etc. Acontece com todo mundo que tem mãe. Normal, né? Porque nós somos nativos dessa era e eles não. Total. Ela sempre me diz assim... Esqueci o que eu ia falar. Voltei. Foi rápido? Oi, isso foi muito rápido. Você foi muito rápido. Ela sempre diz assim, que ela não precisa saber fazer, ela precisa conhecer quem saiba. Né? Então, ou seja, eu não preciso saber tudo, eu não preciso ser top em tudo, eu não preciso ser o melhor em tudo, eu não preciso acertar em tudo. Né? Eu preciso saber quem tem know-how para aquilo e contar com as pessoas. Contar com outras pessoas. Né? Então, é muito nesse sentido, assim, eu enxergo, e eu inclusive me envolvi, por exemplo, na minha história, assim, de vida, em diretório acadêmico, enfim, N questões, SIC Jovem e assim vai, justamente por esse ponto, por enxergar, às vezes, potencial em alguns cenários ou em algumas pessoas e querer, tipo, super potencializar aquilo porque eu sabia que ia voar, entende? Então, é nesse sentido, assim, por vezes a gente passa a ser empreendedor, a enxergar com um olhar diferente quando a gente começa a olhar pra gente primeiro. É da gente que a gente dá esse passo, né? E eu enxergo, assim, muito forte em mim, agora partilhando algo bem pessoal mesmo. Na minha época ali da formatura, eu fiz um treinamento bem punk, no caso. Punk no sentido de bem intenso. Bem intenso. Eu intenso. literalmente de cabeça. Foram 12 semanas de encontros, né? E aí com uma pessoa em cima todo o tempo, né? Cobrando literalmente resultados. E quando me falaram assim que esse treinamento ele ia passar por 5 questões que se chamam de chaves do sucesso, enfim, eu dizia, mas cara, tudo isso diz respeito a mim e eu não tô aqui para evoluir o Júlio, eu tô aqui para evoluir o profissional lá da Caminho, entendeu? Eu tô aqui para crescer como profissional, não como pessoa a nível da minha vida ou das minhas questões. E aí eu fui percebendo com o passar do tempo que eu só ia evoluir como profissional se eu evoluísse como pessoa. E que tudo o que eu faço lá no profissional perpassa a minha vida pessoal. Total. E o inverso também. E o inverso também. A gente passa tudo o que a gente é para nossa empresa. A gente vê hoje empresas que têm muita cultura, que traz muita cultura dentro da empresa mesmo. Quem que trouxe aquilo? Geralmente quem fez. Geralmente os líderes, exatamente. E sabe que numa das reuniões de almoço da SIC que nós estávamos esses dias, agora não vou lembrar exatamente qual delas que foi, mas que a gente falava sobre a questão de sucesso. Foi quando veio o Jorge Gerdau. A gente falava, porque eles estão indo, acho que para a 5ª ou 6ª geração passando da família, né? Pela da empresa. liderança da empresa. Eu olhei para minha mãe que estava na mesa, né, junto comigo, e eu disse, nossa, os valores de família têm que ser muito fortes. Porque para te manter 6 gerações. 6 gerações, caraca, tipo assim, né? Eu vejo, por exemplo, que eu com os meus pais, a gente tem um alinhamento muito top, muito bacana, assim.
Mas eu fico me questionando, tá? E eu quando tiver que passar, por exemplo, pros meus filhos, né? Daí já começa a cobrança, né? Todo mundo que vive sucessão familiar em empresa sabe que é assim. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Tá, e será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que, né? E será que, por exemplo, sei lá, os meus filhos vão querer estar também dando sequência ou não? Né? Então, sei lá, são N inseguranças que, por exemplo, eu via meus pais passando comigo, mas eu nem dava bola, por vezes, porque eu tinha certo o que eu queria, mas eles não sabiam o que eu queria. Né? Então, entra muito nessa vibe também de eles despertarem em mim o viés empreendedor, independente se eu fosse atuar na escola ou não. Né? E aí também entra uma questão de revolta. Eu vou contar um fato curioso para vocês agora. Tá bom. Porque meus pais, eles... vergonha alheia, no caso. Não, vergonha de mim mesmo. Meus pais, na época que eles estavam para construir o prédio onde é a Caminho hoje, eles levantaram um monte de documentação, enfim, e tal, para a questão do financiamento, né? E aí, meu pai tinha separado, assim, acho que era, sei lá, um dia antes de eles terem a auditoria lá do pessoal do financiamento para liberar ou não. E aí meu pai tinha separado, assim, todas as documentações e tal na mesa. A gente tinha ido jantar e eu tava puto da cara porque eles não me davam atenção, entendeu? Eles estavam, tipo, focados totalmente no negócio. E aí eu tava muito bravo e tal. E daí eu tinha, sei lá, eu acho que uns 8 anos. 6, 8, não sei, agora. Tipo, de cara, assim. Menos de 10. Menos de 10 tinha menos de tinha. 10, pronto, Perfeito. definido. E aí eu terminei de jantar, saí da mesa com um copo de leite Nescau. E aí eu fui lá olhar o que eles tinham separado, porque eu não tava me envolvendo, não tava participando de nada, na verdade. E aí... Já imaginou a cena, né? Eu imaginei. E aí a minha mãe gritou assim lá da cozinha, né? Júlio, só cuida pra não derrubar ali nos documentos que o pai e a mãe organizaram. E aí eu com o copo na minha mão, eu ia simular com a xícara, mas a xícara tem água. Eu com o copo na mão, assim. Eu com o copo na mão, e daí eu peguei e disse, pra não virar assim. Nossa senhora, tipo assim, ó. Foi... Literalmente foi a única vez que eu vi, assim, muito evidente os meus pais muito bravos comigo. Mas ali, hoje eu enxergo, né, como uma resistência a tudo aquilo que estava acontecendo, porque não fazia parte do meu mundo, não fazia parte do meu cenário. Né? E por vezes, no contexto do empreendedor, no dia a dia de trabalho, por vezes a gente enxerga com alguns olhares que não fazem parte do nosso cenário, porque a gente não está lá no dia a dia de tal setor ou de tal cliente, enfim. E aí, hoje eu enxergo com esse olhar, mas na época eu era criança e tipo, Harris, entendeu? É isso aí. O mundo gira em volta de ti. Não tava girando certo. E aí tive que... Né? Mas enfim, hoje... Tá, mas você derrubou mesmo, então? Derrubei mesmo e avacalhei com todos os documentos, tipo, dias antes. Então, foi o caos, literalmente, assim. Hoje eu me arrependo de ter feito, obviamente. Ainda bem, né? Se não se arrepender, você vai dizer, pô, tem algo errado. Mas enfim... foi algo que, tipo, eu enxergo como a resistência. E a resistência que às vezes a gente tem para mudar no geral. Sim. Né? E aí, dentro desse curso que eu tava falando, desse treinamento, eu trouxe isso muito presente. Né? Porque, por vezes, a gente tem muitas resistências a mudar e evoluir. Né? E aí, eu me achava, por exemplo, uma pessoa super confiante e, na verdade... a minha confiança não era tão alta assim. Né? Eu me blindava para parecer confiante, mas a minha maior questão dentro das 5 que eles trabalhavam ali era justamente a questão de confiança, porque eu não me sentia confiante do meu próprio potencial. E por vezes eu não me liberava para fluir profissionalmente. Né? Então, entra muito nesse contexto, assim, de a gente se entender para conseguir, de fato, empreender, né? Conseguir fazer a diferença de alguma forma. E no momento que tu se sente mais confiante como líder, tu se sente mais confiante sendo filho, sendo primo, sendo qualquer coisa, uma pessoa mais confiante. Isso nas 5 chaves, né, que tu falou. Isso. Confiança é uma delas. Tem uma frase que eu tenho, assim, tá presente muito na minha vida, que... Água mole e pedra dura. Não. Que... Achei que era. Que é a seguinte frase: o caminho do sucesso é a tua vontade. Né? Então, isso volta também naquilo que tu falou. Poxa, acontece a gente toma uma decisão errada na empresa hoje. A gente toma a pior decisão que for, obviamente não porque quer, né? Mas enfim. Que rolou. E a única coisa que pode te fazer mudar isso é a tua vontade.
Entendeu? Com certeza. Como tu disse, a única coisa que não tem volta é a morte. Então, tendo vontade ou não, olha, por exemplo, olha o Elon Musk, o que ele tá fazendo, né? Isso tudo por conta de vontade. A vontade. E a humildade também, né? Da questão que tu falou de, tipo, entender que tu tá suscetível a erro. Tem outra frase que eu gosto também, cara. Não vou citar a frase Agora vamos citar a frase. Agora puxa o repertório. Que tipo assim, um chefe, no momento que tem um erro, ele procura um culpado. Um líder procura a solução. Então, no momento que tu para de procurar um culpado para aquele problema e procura solução, aí esquece tudo. Aí voou. E sabe que me chama muita atenção, porque, na verdade, até conectando as duas coisas que vocês falaram, assim, mas hoje, por exemplo, se a gente olha para trás, a gente pensa que a gente poderia ter feito muitas coisas melhor. Sim. Mas se tu não tivesse errado, tipo, naquele momento lá inicial, daqui a pouco tu não seria a pessoa que tu é hoje, entendeu? Tu não teria amadurecido e aprendido o que tu aprendeu hoje. Então a gente precisa desses processos evolutivos. E aí entra muito numa verdade que eu tenho, assim, para mim, muito absoluta, porque uma das minhas inquietudes, inclusive, é em relação ao conhecimento. Né? Tem um amigo meu que, inclusive, fui jantar outro dia com ele, e aí ele pegou e disse assim pra mim, tá, mas tu sempre posta que tu tá em busca do conhecimento, do conhecimento tu já não tá conhecendo bastante. E daí eu peguei e disse, não, mas é que assim, todo momento, quanto mais a gente vai atrás de alguma coisa, mais a gente descobre que a gente pode aprender mais, e que a gente pode evoluir mais, e a gente pode aprofundar mais, porque o mundo está evoluindo a todo tempo e nós, como humanidade, vamos evoluindo a todo tempo. Tem aquele... Sei lá o que é aquilo. Não é uma frase, ditado, não é uma charada, não é um ditado. Enfim, dito que é assim... chinês. Provérbio chinês. Isso, eu vou escrever aqui para ficar melhor. Não é provérbio, não é, porque é um gráfico. Enfim, já me enrolei demais. É um respeito. Isso aqui é o que tu sabe. Tá, isso aqui é o que tu sabe. Isso aqui é o que tu pensa que tu sabe. E o resto dessa folha aqui é o que tu nem sabe que nem existe. Tu não sabe que tu não sabe que nem existe isso. O resto dessa folha, inclusive, entra aqui. Deixa bem maior, vai né? botando mais. Vai botando folha diferente. Então, o que eu vejo é que assim, quanto antes a gente admitir para nós que não somos os donos do conhecimento, que não somos os donos da razão, mais cedo a gente vai amadurecer, mais cedo a gente vai conseguir entender que quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente procurar conhecimento, mais a gente vai evoluir e mais o resultado vai se tornar presente, né? Verdade. Com certeza. Sabe aquele emoji que, tipo, explode o cérebro? Mind blowing. Isso. Esse aí, assim, é muito presente nesse cenário, né? Principalmente dentro do cenário da educação, porque muita gente que veio do contexto de que o professor era o detentor do saber, era o que mais sabia, hoje enxerga metodologias ativas, enxerga educação 4.0, enxerga perfis de liderança sendo trabalhados em sala, gestão da emoção. Tá, mas tudo isso não era trabalhado antes. Tipo, e aí quando a gente fala nesse contexto de que quanto mais a gente olha para tudo que tem, mais a gente percebe que a gente pode evoluir, pode saber evoluir mais, pode crescer, pode, enfim, aprofundar conhecimento. Literalmente vem aquele emoji assim, ó, tipo, sabe? Boom, na cabeça, né? Ou vem a tela de bug do Windows, tipo, pã, e acabou. Tela azul, né? Já era. Mas é uma ou outra, assim, porque isso mexe muito com, inclusive com o nosso ego, né? Muito com o nosso ego. Inclusive com o nosso ego humano. Porque a gente tem isso muito presente, muito forte, enfim, e eu acho que é um ponto que mexe muito com as pessoas. Inclusive, muitos negócios ou muitas pessoas destroem a sua história ou destroem a história dos seus negócios em virtude de ego. É muito importante a gente saber o posicionamento do nosso ego e é muito importante a gente não estufar o nosso ego. Porque, assim, é que nem o fato de ser melhor. A gente tem que ser melhor. Eu sou o melhor. O Cristiano Ronaldo, quando fala isso, ele tá certo. Porque ele tem que ser o melhor. Para ele tem que ser o melhor. Ele tem que se esforçar para ser o melhor. Só que isso não quer dizer que não existam outras pessoas que são melhores também. Claro. Né? E com o ego é a mesma coisa. A gente tem que ter ego. Só que a gente tem que saber que o nosso ego não pode ser inflado. Ele é um potencializador pra gente correr atrás das coisas, né? Mas ele não pode ser Ele não pode ser a estrada. Ele não pode ser... Não pode ser o principal. Exatamente. Eu acho que isso é muito presente, assim, muito, sei lá, muito forte. Assim. Até como um perfil de liderança de contextos como, por exemplo, sei lá, a Festa da Uva SIC Jovem, em outros lugares que eu estou envolvido,
A partir do momento que tu assume um papel de liderança, independente o grau de liderança dentro de uma hierarquia, por exemplo, sei lá, tu pode até ser o líder dos teus pares porque tu acaba motivando os demais ou engajando os demais, enfim. Tu assume uma responsabilidade de ter um autocontrole em relação ao ego para que tu não leve os demais também que estão junto contigo pro buraco daqui a pouco, né? Então, isso para mim, assim, é muito, sei lá, é muito latente, assim, porque bate, por exemplo, num dos torneios de robótica que a gente foi agora, que era o nacional, preparando pro internacional agora, alguns juízes que nem trabalharam junto comigo, não eram da minha categoria, enfim, vieram me dizer assim: Júlio, foi muito bacana trabalhar contigo. Eu olhei pra eles, mas vocês nem trabalharam comigo. Eles disseram, não, mas é que tu tornou, tipo, o clima leve, tu tornou o clima tranquilo, e isso, querendo ou não, passa uma tranquilidade pra nós também. Porque se os demais juízes estão leves, estão tranquilos, vai contagiando pelo positivo. A gente precisa contagiar pelo positivo, a gente precisa subir a régua, a gente precisa, né? Porque a gente precisa enxergar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Né? Perfeito. E para mim isso rege muito, assim. Entra num viés que eu sei que vocês discutiram com a Chaise da psicologia positiva, mas entra justamente nesse viés de qual perspectiva eu tomo para minha vida em relação a isso. Claro que eu não vou também colocar isso como o topo, mas eu preciso ter um olhar positivo para as coisas para que eu também saiba para onde eu quero ir ou aonde eu quero chegar. Porque senão qualquer caminho serve, qualquer lugar vai ser bom e tá tudo certo. E ser aquela pessoa que qualquer caminho serve, não vai te levar para lugar nenhum. Não tem destino final. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi com a vida, com experiências pessoais, enfim, é que quando tu é aquela pessoa que sabe fazer tudo, de verdade, tu sabe fazer tudo, no final das contas, tu acaba não fazendo nada. Porque tu não encontra uma coisa que te satisfaz, que te traga uma energia que tu queira reproduzir aquilo todos os dias. Verdade. Porque afinal das contas, tu consegue fazer praticamente tudo. Né? Eu não estou dizendo que tu não consegue, mas uma historinha aqui, né? Tu consegue fazer praticamente tudo. Só que nenhuma dessas coisas que tu faz vai te satisfazer, nenhuma dessas coisas que tu faz vai te realizar. E querendo ou não, pro empreendedor, uma das coisas que mais importa é a satisfação. Porque senão ele não teria aberto um negócio. Verdade. Ele não está satisfeito com o quão amplo é aquilo, o quão importante é aquele negócio. Não tem nem sentido começar. Essa satisfação do empreendedor, independente de empresário ou não, porque a gente pode ser empreendedor até num contexto hierárquico mais baixo, ou enfim, qualquer outra questão, como funcionário CLT, enfim. Tem uma ligação muito forte com o propósito. Tem. Muito forte com o propósito. Então, assim, se eu não sei nem o que me move, né, nem tipo assim, qual é o meu propósito de vida, como é que eu vou encontrar algo que me satisfaça? Né? Então, assim, eu preciso entender. Se o que me satisfaz é, sei lá, por exemplo, né, pintar quadros ou enfim, cara, tu olhar o quadro finalizado ali e olhar todo o teu trabalho que tu teve, toda a técnica que tu desenvolveu. Ter reconhecimento pelo teu esforço. Cara, entende? Então, assim, tu precisa ter uma ligação direta com aquilo que tu tá envolvido. Aí eu vou te dizer que no meu ponto de vista, eu gosto muito de desenvolver, olha, é meio maluco, né? Mas enfim, eu gosto de desenvolver a liderança nas pessoas. Legal. Bacana. Sabe? Bom. Por exemplo, eu me enxergo hoje, sim, como diretor, enfim, mas eu gosto muito de olhar, por exemplo, e a gente tem muito isso dentro da escola. Aquele aluno que se destaca, e eu vou trazer um relato, inclusive, de um cara que, para mim, eu tenho uma admiração bastante grande por ele, mesmo ele sendo um ano mais novo do que eu, que é um ex-aluno da escola, o Diogo. Ele era aluno, a gente viu um potencial nele, ele começou a fazer parte da equipe de robótica da escola e depois ele integrou a parte de tecnologia educacional da escola, e aí ele foi crescendo e ele sempre disposto a ajudar todo mundo e sempre organizado também com as questões dele e sempre com um propósito muito grande, que tu percebe o brilho no olhar. Hoje ele está na coordenação de inovação e tecnologia da escola.
que legal. Então, assim, enxergar essas evoluções, pra mim, tipo, é um ganho sensacional, sabe? E enxergar essas evoluções em N contextos. Né? Enxergar, por exemplo, o crescimento, sei lá, dos alunos dos torneios de robótica que a gente vai de um ano para o outro, que eu lá como juiz avaliando a equipe, eu sugeri para eles lá no comentário, olha, de repente analisem esse ponto, foquem nisso, e aí tu vê que eles evoluíram no próximo, e aí eles chegam para ti e dizem, sabe aquilo que tu falou para nós, a gente melhorou e fez desse jeito e aprendeu isso. Cara, tipo, para mim, isso é o que vale. Isso é o que vale, né? Entende? Isso é o que mexe muito comigo, é de fato despertar esse potencial assim das pessoas, para mim é surreal. E isso que tu falou do Diogo, eu acho que é muito importante porque assim, hoje no contexto escolar, grande parte dos adolescentes, falando mais de ensino médio e fundamental, grande parte dos adolescentes vê a escola como uma prisão, vê uma escola como uma obrigação, porque eles não têm essa visão, essa perspectiva de, poxa, eu posso estar na escola e eu posso melhorar a escola. E quem sabe eu não viro um coordenador lá da escola. Ninguém olha dessa maneira. Eu posso falar que eu nunca olhei para minha escola dessa maneira. E se eu tivesse olhado, com certeza eu teria um futuro muito mais promissor dentro da escola. Quem sabe eu não estaria aqui hoje gravando um podcast, né? Que bom que tu não olhou, então. Eu fico feliz que tu tá aqui, entendeu? Não, mas vocês entenderam o contexto que eu tô falando, sim, né? sim. Porque hoje eu vejo que é muito difícil os jovens se sentirem atraídos pela escola, né? É muito difícil eles terem aquela motivação de ir para a escola, né? E tu sabe que isso também passa muito por sei lá, não sei se por um comodismo ou no sentido de que nós, e aí eu digo nós e trago a responsabilidade para mim também, porque nós como comunidade deveríamos incentivar ou estimular esse olhar. Né? Porque, vamos lá, os alunos de ensino médio por vezes não têm essa maturidade que a gente acaba adquirindo talvez 1-2 anos depois que a gente sai do ensino médio. Sim. Porque por vezes a gente adquire essa maturidade justamente pela falta de viver aquilo. Perfeito. Né? Aí quando começa a viver, a gente começa a desenvolver. E aí, na minha visão, assim, isso, sei lá, pra mim bate muito forte, porque também é uma responsabilidade nossa como sociedade. Né? Hoje, se tu pede, por exemplo, pros alunos de ensino médio, e aí trago até, inclusive, o próprio Empresário Sombra. A gente tem um programa, enfim, da SIC Jovem, que é o Empresário Sombra, que é a oportunidade da galera viver um dia daquele profissional que eles querem ser no futuro para ver se é isso mesmo ou não e tal. Já li sobre isso. De vários alunos que se inscreveram, assim, uma ou duas, se eu não me engano, pessoas que queriam ir para a área da educação. A grande maioria, sei lá, advocacia, medicina, profissões que hoje estão em alta, mas daí eu justamente me questiono, né? Eu digo assim, cara, e aí, quando que a gente vai ter mais professores, por exemplo, nas escolas? Quando a gente vai ter mais pessoas passando ou transmitindo seu conhecimento, ou incentivando os outros a pesquisarem, a buscarem sobre, a irem atrás? Sabe? Então, cada vez menos a gente vem tendo isso justamente por essa falta de trazer essa visão, que é responsabilidade não só da escola, não só dos professores, não só dos pais, não só da comunidade em geral, é todo mundo, entende? É todo mundo que precisa trazer de volta esse prestígio de ser alguém que ensina o outro. De transmitir conhecimento, né? Que hoje parece que tu ensinar alguém e ver essa pessoa se transformando, se capacitando melhor que tu, talvez é uma arma apontada pra ti, né? As pessoas talvez vejam dessa maneira. Mas a gente não precisa ter medo, não né? precisa. Tipo, eu não quero que ele seja maior que eu. Não, porque ele tem que ser melhor. isso que faz o sentido para as relações, para o networking. No momento que tu agrega para aquela pessoa, por mais que não seja assim que funciona, né? Por mais que não seja assim que a gente vê, aquela pessoa ela vai sentir que ela tem uma dívida contigo, sabe? E é uma troca, porque é uma a partir gratidão. do momento que tu ensina, tu aprende também. Verdade. Né? E eu tenho isso muito latente, inclusive até com a minha mãe, porque ela sempre falou, e ela fala sempre, e isso é uma frase que bate muito forte assim pra mim, que o bom líder prepara o seu sucessor, e prepara melhor.
né? Ou seja, se por acaso em algum momento vocês pensarem, sei lá, em agregar mais uma pessoa ou trazer alguém daqui a pouco aqui para o próprio podcast, vocês vão preparar essa pessoa para que ela seja melhor do que vocês, para que continue dando resultado, para que continue sendo bacana. É nesse sentido que eu acho que a gente precisa ter, sei lá, uma visão diferente. Sim. E assim, agora, caminhando mais pro fim, queria te fazer uma pergunta. Oi? Tinha tanta coisa pra falar. Não, eu sei, mas a gente sabe que o teu tempo também é um pouco difícil, o nosso também é. A gente começou... não queremos mais gravar contigo, né? Mas é porque a gente começou a falar, acho que foi final de maio, né? Que tu me chamou. Foi, acho que foi. Foi final de maio e a gente levou quase todo junho pra decidir uma data. A gente tá com rancor e não quer mais gravar contigo. Pronto. Não, volta. Tem que fazer o mais rápido possível. Não, sem nada a ver. Quero te fazer uma pergunta assim, que vai ajudar tanto eu e o Bruno e vai ajudar muito quem tá assistindo e quem quer se tornar um empreendedor. E principalmente um líder, que é assim, qual que é a característica de um líder? O que, por exemplo, hoje, na tua posição de líder, o que tu mais passa para aquelas pessoas que tu tá ensinando hoje a ser um líder? Qual que é a coisa que tu mais ensina? Qual que é a característica que tu mais tenta transmitir para eles? O que te torna um líder? Qual a característica que te torna um líder? Isso. Fiquei sem resposta. É que é tanta coisa pra Agora pensar. A gente vai dar um tempinho aqui, ó. Pix. Chama o intervalo. Pix. Não, mas Se tu quiser dar mais de uma característica, pode dar, tá? Não tem problema. Não precisa ser uma. Não, mas é que eu tô pensando dentro de várias, né? Qual a mais, assim. Mas eu penso que a questão, na minha visão, assim, que faz mais diferença é justamente o ponto de... A minha mãe chama de TBC, né? De tirar a bunda da cadeira. Mas é de sair da zona de conforto. Legal. Né? Essa inquietude que eu me rotulei no início, no caso, é isso que tem que ter. É sobre isso, né? E tá tudo bem. Mas é nesse ponto, né? Eu penso que é sobre esse ponto de justamente tu não aceitar por aceitar, tu não te colocar numa posição passiva de qualquer coisa te convence ou qualquer pessoa serve, ou não que as pessoas sejam descartáveis, não que o conhecimento não seja válido, mas de tu te questionar sobre isso. Porque a partir do momento que eu me questiono, eu busco respostas. E quanto mais respostas eu busco, mais perguntas eu crio. Perfeito. Então, a partir disso, eu vou me movimentando, eu vou entendendo para onde eu quero ir, o que me faz sentido ou não, né? E eu penso que é muito nesse viés, assim. Quando a gente traz essa inquietude muito presente, a gente se torna protagonista desse caminho que a gente vai seguindo, né? Então, acredito que, assim, dentro dessa resposta eu consegui trazer alguns elementos que para mim são chaves, mas tudo perpassa esse movimento. Eu acho que a gente não pode ser inerte ao ponto de deixar que as coisas nos levem, ou que o fluxo nos leve, ou que, enfim, sei lá. A gente não pode ser alienado, né? Isso. A gente precisa estar em movimento e, ao mesmo tempo, estar atento ao que está acontecendo e se questionar sobre as coisas, porque, na minha visão, é isso que move o mundo e que move as pessoas e que, enfim, é muito presente, né, na comunidade. Se a gente olhar para a grande maioria dos líderes, ou, né, num contexto geral, assim, todos eles se questionaram sobre alguma coisa. E continuam se questionando. E continuam se questionando. E passaram a vida inteira se questionando sobre aquilo. Né? Porque a gente não pode absorver uma verdade como absoluta para sempre, justamente por tudo que a gente falou aqui, né? Então, essa inquietude para mim é o mais forte, assim, porque quando a gente se acomoda, a gente vai se acostumando em estar naquele contexto. E querendo ou não, quando a gente fica num estado de estabilidade, as outras pessoas não vão parar de crescer. As outras pessoas não vão parar de evoluir. Nós vamos ficar no estado que Então, o teu estado, na verdade, é uma ilusão, porque ele não é de estabilidade, ele não é parado. E ele muito é menos linear. E muito menos linear. Ele é retrógrado. Retrógrado. Porque tá todo mundo crescendo. Porque tá todo mundo crescendo e tu tá ficando para trás e tu tá estabilizado numa realidade que
daqui a um pouco não vai mais E o mundo existir. muda. Exatamente. E aí, às vezes, a gente começa a se questionar, né? É surreal, porque quando a gente para falar disso, a gente às vezes começa a filosofar e devagar, né? Mas olha que cíclico que as coisas são, na verdade. Eu me acomodo porque eu enxergo o sucesso do outro e não consigo enxergar o meu. E aí, por causa disso, eu vou ficando mais para trás. E aí eu consigo enxergar o sucesso de outros e me acomodo mais ainda. E aí eu vou me acostumando com essas acomodações e é por isso que eu acho que em alguns momentos eu tive alguns rompantes assim na minha vida, porque, por exemplo, olha só, eu só me envolvi com a SIC Jovem, que é onde eu tô hoje, mais presente, por causa que eu me questionei como membro da diretoria do Diretório Acadêmico da Administração. E eu só me envolvi com o Diretório Acadêmico porque eu me questionei sobre o meu curso. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, e aí, por vezes, eu num papel de acomodação, por exemplo, eu vou enxergando que as portas vão abrindo pro Bruno aqui, e eu fico dizendo, nossa, mas olha como para ele é fácil. Como para ele acontece, Olha né? como para ele acontece. Né? Mas e o que eu tô fazendo para que as portas se abram? Que questionamentos eu tô me fazendo? Ou que atitudes eu tô tomando para mim em relação a isso, sabe? Então, para mim, isso bate muito forte. E muitas pessoas dizem para mim assim, porque tu herdar um negócio da família tem os seus bônus e os seus ônus. Né? E aí, muita gente diz, como é que é dar sequência nas coisas do pai? Como é que é receber pronto? Como é que é, né? Às vezes vem esses questionamentos. E aí eu fico me perguntando, será que de fato é um receber pronto? Porque nem sempre, né? Por vezes tu tem a tua forma de enxergar aquilo e daqui a pouco tu enxerga que muitas coisas precisam melhorar ou mudar. Então não é um receber pronto. Porque tu sabe que tem movimentações que precisam acontecer. E outra, eu não recebi pronto, porque eu participei de toda essa história. Não estando à frente, mas eu participei de toda essa história. Total. E essa transição de gerações, as gerações vão participando dessa história. Mas por muitas vezes a gente só enxerga da nossa perspectiva de que aquilo ali está pronto. Olha que legal. Né? E aí às vezes a gente se acomoda por isso, a gente não se movimenta por isso, a gente acha que pro outro é fácil, né? E aí... E quanto menos a gente fizer, mais difícil vai ficar para fazer lá na frente. certeza. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se teus pais não tivessem iniciado com a escola, uma outra pessoa ia iniciar. Mas com certeza. Outra pessoa com certeza iria iniciar. E ali na frente eles iam falar, poxa, agora aquele cara lá tem o que eu queria. Isso aí. Aí para eles terem um impulso de fazer vai ser mais difícil, porque outra pessoa já tem, né? E isso me remete a duas... olha eu com as frases, né? Mas a duas frases que particularmente conectam muito com isso, né? Que hoje, num fluxo de startups, etc., a gente fala muito da questão de errar rápido, né? Porque, querendo ou não, tu precisa entender se vai dar certo ou não logo. Para mudar sem ter um prejuízo muito grande. Senão né? o custo é muito alto. Por questões até mais financeiras. Mas daí quando a gente olha pela perspectiva da outra frase, que é justamente de se tu começou perfeito, tu começou tarde. Porque se tu começou perfeito é porque tu ficou tanto tempo pensando, elaborando sobre aquilo, quebrando a cabeça sobre aquele ponto, pensando no que poderia dar certo ou errado e fazendo hipóteses, e, em vez de testar e às vezes aprender muito mais rápido do que começar perfeito e dar a cara a tapa e errar e admitir que errou, mas crescer com isso. Então, assim, essas duas frases se conectam muito forte e para mim isso é muito presente, inclusive no cenário atual do empreendedorismo. Né? É que vende muito mais aquela ideia de tá tudo bem planejado, tudo bem estruturado para depois iniciar, né? Com certeza. Vende muito essa ideia. E assim, sinceramente, não existe negócio pronto. Não. Porque não tem como. Se não tem uma forma. Por exemplo, o jeito que tu pegou hoje a escola não é do mesmo jeito que vai funcionar daqui 5 anos. Com certeza não. Então não tem como pegar um negócio pronto. É que nem pegar um celular antigo, hoje não funciona o WhatsApp. Tá ligado? E o que tu precisa é o WhatsApp. Então, se a tua empresa tá pronta e tu não mudar ela, não atualizar ela, vai ficar inútil, pô. E sobre o que tu comentou, tem uma frase, olha lá. Olha lá. Vamos voltar com as frases. Chinês? Que é... Não, essa não é. Mas eu não sei quem... A primeira pessoa que falou, ela não faço ideia quem foi. Elon Musk. Mas tem uma frase que é assim, que é...
o melhor momento de começar foi há 10 anos atrás. O segundo melhor foi ontem. O terceiro melhor é hoje. Né? Perfeito. Então, quanto antes a gente iniciar, é melhor. Com certeza. Porque parece difícil de entender isso, mas é mais fácil quanto antes a gente iniciar. E aí, dentro disso, entra muito uma questão, né? Vamos lá, nós três somos jovens, né? Somos jovens. Uau. E aí, nesse ponto, por vezes vem muito questionamento. Nossa, mas não é cedo pra te assumir tal responsabilidade? Não é cedo pra te fazer isso? Mas que cedo ou tarde, caramba, entendeu? Porque, tipo... Por que as pessoas pensam assim que é muito cedo? O que remete a cedo? Aham. Verdade. Entende? A pessoa olha com o seu parâmetro de, sei lá, se da sua vida ou de alguma vida de alguém que ela colocou como referência. Tá, então isso aqui é cedo pra fulano. Não, não é cedo. Não é cedo. Entende? Por exemplo, no contexto ali da SIC Jovem, 24 anos à frente da SIC Jovem. A SIC Jovem ano que vem vai fazer 25, ou seja, a SIC Jovem tem a minha idade. Perfeito. Mas não é cedo pra te estar à frente de mim. Cara, cedo ou tarde, não importa. Entende? O importante é, eu vou dar conta e vou utilizar todo o meu potencial e fazer o meu melhor com as pessoas que eu tenho junto na equipe, por exemplo, ali da SIC Jovem, ou da escola, ou enfim. Para dar certo, para fazer dar resultado. Então, se eu tenho essa capacidade, se eu enxergo este potencial, cara, não é cedo e não é tarde, entende? Então, isso para mim é muito, muito forte, porque por muitas vezes eu fui questionado sobre a minha idade. E eu sei que eu ainda serei bastante questionado. É que não existe nem cedo nem tarde, existe o teu momento. Existe, e a hora exatamente. A hora que tu quer fazer. É que as pessoas elas vêm num contexto social. Poxa, quem que é hoje o CEO de empresa, né? Quem que é o CEO de empresas grandes hoje? Geralmente são pessoas de mais idade. Sim. Geralmente. Normalmente, mas não é padrão. Mas não é padrão, Mas não exatamente. Só que elas pensam, poxa, o cara do Zafari é já um cara lá de sua idade, lá de seus 50 anos. O cara lá, não sei o quê, também de seus 60. As pessoas pensam, pô, então essa é a idade de tu ter uma empresa. Só que agora tu vai perguntar pra eles, com quantos anos eles começaram a empresa deles? Provavelmente eles vão falar, pô, eu comecei minha empresa lá com meus 28, com meus 25. Não, ou até diferente. Comecei a trabalhar antes de tudo na roça com a família, com 6 anos de idade. E aí, entende? Então, será que lá eles foram questionados que foi cedo? Será que lá? Exatamente. Entende? Então, assim, isso é um ponto que eu bato muito forte, porque muita gente tem medo desses questionamentos. Tem. É a partir do momento que tu sabe o teu posicionamento, o teu propósito, o teu caminho, tu tem isso claro pra ti, e aí entra de novo na questão do que o Bruno comentou da confiança, né? Se tu é confiante a nível profissional, tu é confiante como filho, tu é confiante como, sei lá, amigo como parente, namorado, como pai, como tudo, entende? Então, se tu tem isso bem enraizado, se tu tem o teu propósito, os teus valores bem estruturados, cara, tipo, o céu é o limite, entendeu? É nessa linha. E eu, particularmente, olho pra galera lá da escola, enfim, e digo... Eles me dizem, mas eu penso em ser isso, em ser aquilo, não sei o quê. Cara, o que tu gosta de fazer? O que tu pensa? Sabe? Porque, por exemplo, quando a gente falava das questões de ensinar, né? Muita gente não gosta, por exemplo, de, sei lá, pra área da educação, pra, sei lá, ensinar, enfim, os alunos e tal. Mas gosta, por exemplo, de ensinar no YouTube. Perfeito. Verdade. Tu entende? Então, assim, será que de fato a pessoa não gosta de ensinar? Ou será que daqui a pouco ela tá com alguma questão de confiança represada ao ponto de não conseguir se posicionar, né, em relação a isso? E vou até dar o nosso exemplo. A gente escolhe pessoas que a gente quer aprender e transmite, ao mesmo tempo que ela tá ensinando pra gente, transmite para outras pessoas. É que a gente é egoísta, sabe por quê? Porque a gente escolhe as pessoas que a gente sabe que a gente vai aprender. O podcast é nosso. É isso aí, tá tudo certo. Mas é nessa linha, sabe? De justamente enxergar que não tem fronteira, que não tem barreiras, né? E, por exemplo, sei lá, daqui a pouco, quem disse que há alguns anos atrás vocês não tivessem alguma inibição em relação à comunicação? Entende? Eu já tive, vocês possivelmente tiveram, muita gente já teve. Certeza. Mas precisou de algum movimento, de alguma ação para tu sentir confiança e daí tu, opa, agora eu me sinto confortável nesse contexto. Então, a gente é possível, a gente tem potencial para tudo, né? Agora, o que me conecta, o que me chama a atenção?
Né? Tem uma questão que me conecta muito, por exemplo, e aí a nível pessoal, que eu não partilhei com vocês, que eu ia segurar e eu não ia falar, mas eu vou falar. Que é a questão... eu danço desde os 3 anos de idade. E a dança, justamente por essa expressão corporal e pela questão da música, toca muito forte a minha questão pessoal de emoção e tal. Então, por exemplo, a questão de podcasts é uma coisa que bate bastante pra mim, porque a questão da audição é muito presente. Né? Então, assim, ontem até... não sei se foi ontem ou foi hoje que eu te falei, que durante o trabalho, às vezes eu escuto... Foi hoje, né? Eu escuto, tipo, e tava escutando, por exemplo, os episódios do podcast, e aí, às vezes, dá um insight, eu paro o que eu tô fazendo, porque eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo, mas também tô ouvindo, né? Eu paro o que eu tô fazendo, eu pauso o áudio, eu anoto o insight que me deu, e às vezes até já estruturo algumas ações em relação àquilo, e depois sigo normal. Por quê? Perfeito. Porque é aquele momento, o momento ideal para aquilo, né? E eu acho que às vezes isso me dá assim dormindo, às vezes eu tô dormindo, acordo, anoto uma coisa, ou já saio fazendo, né, bem aleatório, ou no banho, mas esse ócio criativo ele é presente no nosso dia a dia. E a gente precisa entender também o que nos conecta, né? Então, hoje, particularmente, se sei lá, eu não fosse para a área da administração da escola, por exemplo, uma área que me conecta muito é a dança. E a arte é algo que tem crescido muito e é uma baita de uma forma de empreender. Com certeza. Eu partilhei com o Bruno que a gente, enfim, estou organizando, né? Organizando não, faço parte, como SEC Jovem, do comitê que organiza a Semana Municipal do Empreendedorismo. E a gente quer justamente trazer isso. Por vezes a gente olha o empreender só como uma empresa formal, com um local fixo, um CNPJ. com um CNPJ, com empresário, com funcionários, enfim e tal. Mas a gente esquece de olhar que, por exemplo, vocês estão empreendendo aqui como produtores do podcast. Você entende? Outras pessoas estão empreendendo de outras formas. E a cultura é frente para isso, franquias é frente para isso, a gastronomia tem crescido horrores em relação a isso, o turismo, enfim, N questões. Sim. Quanto mais a gente procura, é mais um lugar novo para empreender, né? Com certeza, sempre tem oportunidade. Sempre e tem mercado para todo mundo. É verdade. Total. É verdade. Total. Júlio, muito obrigado pela tua participação. Eu sei que o tempo tá corrido aqui, a produção tá no meu ouvido aqui, ó. Vocês não conseguem ver, mas eles se ouvido. Tá me chamando. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a tua visão de liderança e de espírito jovem, de realmente ir para cima, é sensacional. Eu acho que todo mundo que não escutou direito, volta e escuta, tá? Porque é muito forte. Nos tocou muito. Quer dizer, me tocou, te tocou? Não. Me tocou muito, Júlio. Com certeza. Bem, então, muito obrigado mesmo. Trouxe muitos insights, muitas coisas interessantes. Eu te agradeço muito pelo teu tempo aqui. De verdade. Imagina, e eu também agradeço. Eu já também quero te agradecer, Júlio, porque assim, eu brinquei que não me tocou, não fez, mas isso piada, é muito... É piada, é piadinha. Mas é muito importante isso, porque... quando o Bruno falou e quando eu falei também que a gente escolhe os convidados para primeiro aprender com eles e depois passar esse conhecimento, é pura verdade. É verdade. É pura verdade. Então todos os nomes que a gente escolheu aqui, principalmente o teu nome, a gente escolheu a dedo. Verdade. A gente falou assim, essa pessoa aqui tem muito a contar, essa pessoa aqui tem muita experiência, essa pessoa tem muito a agregar. Então, sinta-se uma dessas pessoas porque tu realmente é. Eu tenho certeza que não só pra gente, mas pra muitas outras pessoas tu vai servir como inspiração. É isso. Agora eu queria abrir um espaço pra ti, pra divulgar o que tu quiser. A SIC Jovem, o Rede Caminho do Saber. Fica à vontade. Teu Instagram... muito obrigado. Então. Tem crescido muito, né, esse envolvimento com rede social. Então, para deixar para vocês, o meu Instagram é JCQuiapim. Quiapim se escreve com C-H-I. Tá na descrição. Tá na descrição. Pode deixar. Isso aí. Copia e cola. Copia e cola e vai lá, é isso aí. Mas eu quero dizer que, na verdade, para mim é uma satisfação muito grande partilhar isso. Tem ligação muito grande com o meu propósito, tá? Eu enchi o olho de lágrima aqui enquanto vocês falavam, porque de fato é isso, né? Enxergar que a gente vai agregando pro mundo, que a gente vai contribuindo de alguma forma. Com certeza. E isso me liga, enfim, de 1000 formas a todas as questões que eu tô envolvido. Então, tudo que eu faço eu me jogo muito de cabeça. Minha mãe me fala muito que eu sou muito intenso. Né? E eu sou mesmo, porque se conecta comigo, conecta total. Conecta, né? Então, faz parte de ti. Isso. E por vezes eu não consigo nem dissolver quem é o Júlio daquilo que ele está envolvido. Né? Então, para todo mundo, enfim, que quiser trocar uma ideia, que quiser, né, conversar, enfim, fiquem à vontade. E partilhar conhecimento, para mim... É um princípio, é um faz valor. Faz parte, né, de mim, não adianta. Então, como uma pessoa da educação. Então, gratidão imensa e sempre que precisarem podem contar comigo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio, de verdade, pela tua participação. Muito obrigado a você que assistiu. Dá like, se inscreve, ativa o sininho, segue no Instagram, segue ele no Instagram. Com certeza. É isso. É isso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.